E que tipo de lembranças você tem dessa pista do Parque dos Eucaliptos, por exemplo, de campeonatos importantes disputados ali? Que lembranças você tem de mais especiais? Olha, sim, foram os primeiros anos do Campeonato Jacariense, que foi uma loucura, eram muitos pilotos, né? A gente chegava a ter aí 500 pilotos por etapa, sendo que 80% dos pilotos eram de Jacareí, e o pessoal de fora já começando a participar. Em 87, nós tivemos a primeira vez uma etapa de Campeonato Paulista aqui em Jacareí. Foi um marco também que a TV Cultura tinha um programa chamado Vitória. E a TV Cultura veio fazer a primeira matéria de bicicross da TV Cultura, foi aqui em Jacareí. Então isso pra gente foi um marco na história do esporte, né? E, inclusive existem imagens no YouTube até hoje, a gente está sempre vendo e tal. Então eu acho que esse início do bicicross foi muito legal. E o legal é que Jacareí foi uma referência no Brasil inteiro. Eu ia perguntar isso agora, se nessa época já, desde essa pista do Parque dos Eucaliptos, se Jacareí desde essa época já era referência. Sim, sim. O nome de Jacareí começou a ficar mais forte em meados dos anos 80, 85, 86, foi quando a gente realmente eu já estava como funcionário da prefeitura e aí junto com toda a equipe de trabalho da prefeitura nós começamos a organizar realmente o Campeonato Jacariense, e aí foi um marco no Brasil inteiro. Já tinha revistas especializadas, a gente conseguiu já mostrar mais, né, o bicicross do Parque dos Eucaliptos. E isso aí, cara, foi abrindo um leque, porque nessa época também a gente Jacareí já tinha formado a equipe, né, federada, então nós também disputávamos Campeonato Paulista, a gente já disputava campeonato de todos os níveis, né? Então, quer dizer, nós começamos assim a nos despontarmos também como atletas, né? Foi a época que surgiu o Choquito, foi a época que outros pilotos, Pelodan e outros pilotos começaram também a despontar como atletas, né? Fábio Andrade. Então, despertou o olhar, pô, da onde que tá vindo essa galera, né? Pô, Jacareí chegava no ônibus, todo mundo, nossa, Jacareí chegou. Então, eles ficavam curiosos, pô, da onde que tá surgindo essa galera? Quando eles chegavam e via a nossa pista, que era uma pista legal, era uma pista num lugar muito bom, mas era uma piscinha pequena. Então eles não acreditavam que com aquela piscinha tão pequena a galera andava tanto, né? Mas era muito treino, muita dedicação, muita paixão de todo mundo na época. Aquela coisa de bairrismo mesmo, de querer levar o nome da cidade, né? Aquela coisa. Era uma coisa muito forte, né? Era uma coisa muito forte, e isso, né? A galera queria competir para fazer o nome da cidade mesmo, né? Então a galera treinava mesmo legal e trazia resultados. E isso foi fazendo com que Jacareí foi se tornando famosa também, não só pela nossa pista, mas também pelos resultados, né? E aí eu me lembro que em 86, 88, uma época assim, nós fizemos uma prova em Brasília, que na época foi o Grande Prêmio José Sarney, né? E foram poucos pilotos de São Paulo, não houve muito interesse por essa prova. E Jacareí foi em peso nessa prova. Eu lembro que nós somos de ônibus, nós fretamos um ônibus e a equipe inteira de Jacareí foi. Então nós chegamos lá, a gente trouxe muitos bons resultados. E aí pronto, aí a gente também começamos a levar o nosso nome para aquelas bandas daquele lado do Brasil. E olha, foi uma evolução assim muito legal, muito grande. E é uma coisa assim que a gente até percebe pela sua fala, pelo seu rosto, que dá uma emoção até hoje de você falar nisso também. Ah, sim, marca muito, né? Marca muito as amizades que a gente fez, os resultados que a gente teve, todo esse... tem alegrias, tem sofrimentos, mas é uma coisa que marca muito. O esporte em si, ele traz essa emoção, né? É legal isso aí. E a partir de que momento você começa a ensinar, a dar aulas de bicicross? Então, quando inaugurou a pista, no mesmo dia que inaugurou, o João Carlos Rubio chegou no Valtão, que era o diretor de esportes da época, né? Eu lembro que naquela época não tinha nem secretaria de esportes, era departamento de esportes. Ele era lá onde é o Ponte Preta hoje. Tá.
O João chegou isso que ele me contou depois. O João Carlos, que era o supervisor de bicicross da Monarch, chegou no Valtão e falou: professor Walter, o senhor quer que isso aqui continue? O senhor não quer que isso aqui morra? Tem que colocar um cara aqui para ser instrutor, para estar passando para essa garotada as habilidades de treinamento e tal. E ó, você quer que eu te indique um cara certo? É aquele rapaz ali, ó. E o Valtão, depois que me contou, que ele apontou para mim e falou: ó, ele tá correndo lá com a gente na Monarch, ele é piloto Monarch e ele é líder e eu acho que ele é o cara ideal para ficar aqui. Passou 2 dias de inauguração, a inauguração foi no domingo. Eu lembro que eu estava trabalhando em São José, cheguei em casa à noite. A minha mãe falou: olha, Pedro, veio um pessoal da prefeitura aí te procurar. Eu falei: meu Deus, pessoal da prefeitura, o que eu fiz, né? Beleza, eu pensei que... Eu falei: ó, mãe, só pode ser referente à corrida, eu ganhei a corrida domingo e tal. Aí a minha mãe falou: olha, o Pedro trabalha o dia inteiro. Eu trabalhava numa loja de moto, lá em São José dos Campos. E aí chegou no outro dia, o Valtão foi em casa à noite. Falou: olha, aconteceu isso, isso e isso. O João Carlos te conhece e me indicou você. Cara, na hora pesou. Eu falei: meu... Você teve dúvida ainda? Tive, bicicross. Tudo bem, é uma coisa que eu amo, mas como trabalho... Olha, vamos, quero. Você ficou em dúvida? Fiquei em dúvida. Por quê? Eu já estava enraizado no meu trabalho em São José, né? Eu gostava muito de moto também, eu tinha carteira registrada e tal. Então, para mim, aquilo ali era uma novidade. Eu não pensei que... Você achou arriscado? Achei arriscado, não achava que aquilo ia render assim como trabalho. Eu achei que ia render só como diversão. Para mim, né? Ia estar ali uma área de lazer onde todo mundo ia andar, mas que não ia ser um trabalho. Aí eu lembro até hoje, eu cheguei no meu pai e falei assim: ó, pai, me convidaram para trabalhar na prefeitura. Meu pai falou: você vai? Eu falei: eu vou, mas isso aí não vai dar em nada não, pai. Dentro de um ano aí, isso aí não vai para frente, eu vou estar trabalhando numa fábrica. 32 anos já. 32. Aí tal, comecei a trabalhar na prefeitura, aceitei. Eu me lembro que foi em 17 de janeiro de 84, comecei a trabalhar. Só que eu comecei na pista como zelador, o cara que vinha, abria a pista, não deixava ninguém andar sem capacete. Cuidar do lugar. Cuidava do lugar, tal. Tava ali compartilhando o que eu aprendi nas corridas, tal. Até que um dia o pessoal da Monarch me ligou. Ligou lá na diretoria de esportes. Falei: ô João, e aí, como é que você tá? Tal, Pedrão, nós vamos começar a dar curso de pilotagem e arbitragem do bicicross. Você tá interessado? Falei: ah, minha cara, né? Passei 2 dias aí em São Paulo, fiz esse curso de pilotagem, fiz esse curso de arbitragem, tal. E aí foi quando eu comecei a tirar um pouco o meu lado de piloto e comecei a ensinar, né? E pra mim foi uma coisa diferente, porque até então eu não sabia ensinar nada. Tudo que eu fazia em cima de bicicleta era instinto. Eu via os caras fazendo de moto, folheava as revistas, via as manobras das revistas e tentava imitar. E aí começava a sair alguma coisa. Eu e os meus amigos, né? Aquele pessoal que começou comigo, um pouco mais experiente, a gente trocava uma ideia e tal. Mas eu ensinar como um professor, pra mim foi uma novidade. Foi difícil adaptar? Foi um pouco, né? Porque, como eu estava dizendo, eu fui aprendendo na prática. Na prática ali e tal. Eu não sabia ensinar, então eu tinha que aprender uma coisa que eu também não sabia. Passar para eles uma coisa que eu também estava aprendendo. Então, mas a evolução veio rápido, né? Na época os pais e pilotos me ajudaram muito, né? O próprio professor Walter também, ele era professor de educação física e tal. E aí eu comecei a ensinar. Até que deixa eu ver que ano que foi, 89, o professor Walter já não estava mais na prefeitura, mas ele sempre passava na pista e eu lembro disso até hoje. Eu estava dando um treino, né? A gente já estava disputando o Campeonato Paulista já nessa época. Ele me chamou e falou assim: Pedrão, vem cá. Pô, já faz aí 5 anos que você já está aqui na prefeitura, tal, tô vendo aí quanto o garoto tem andando. Você pretende ficar aqui até quando? Eu falei: não sei, Valtão. Não sei até quando que eu vou ficar. Pô, você quer um conselho, cara? Já que você gosta daqui,
você tem que ser profissional mesmo nesse negócio. Eu digo, ele falou, não é profissional de carteira assinada não é profissional de carteira profissional assinada. Por que você não faz uma faculdade de educação física? Aí pronto, já... Porque a minha intenção na época, eu sempre, né, meu sonho sempre foi trabalhar com mecânica, né? Eu sempre adorei mecânica, principalmente as de moto. E eu pensava em fazer alguma coisa voltada à mecânica, um Senai, alguma coisa. Né? Eu falei, educação física, Valtão. Ele falou, Pedrão, ou você faz e se torna um profissional da área mesmo, ou então, cara, eu falei, não vai ter jeito. Aí eu fiz faculdade, em Mogi, e aí o leque abriu mais ainda, graças a Deus. Esse projeto que você tem há 30 e poucos anos nunca foi interrompido por um período que fosse? Não. Nunca foi? Não, nunca foi. Sempre continuou? Sempre continuou. Eu me afastei por lesões de tombo que eu levei em competição. Que é normal. Normal, mas assim, o projeto mesmo nunca foi interrompido. E o objetivo, eu vi uma declaração sua numa entrevista, que o objetivo maior, né, lógico que você formou já centenas de jovens, crianças, né, mas o objetivo maior é você formar o cidadão, né? Ah, sim. Esse é o seu objetivo maior. Sempre procurando passar a cidadania, né, os valores da cidadania, da humildade, de você estar aqui hoje como atleta, mas se você não seguir uma carreira de atleta, mas que você seja um cidadão para dar exemplo, para poder passar os ensinamentos de disciplina que a gente tem aqui para a vida deles e para os outros também. Tanto que eu encontro com ex-pilotos que hoje em dia são pais, né, que falam, olha, filho, esse aqui é o Pedrão, aprendi muita coisa com ele. Um dia eu vou levar lá o Pedrão para ele te ensinar a andar de bike também. Então isso para mim é tudo, sabe? É muito bom mesmo. Inclusive eu tenho alunos que são filhos de ex-alunos, né? E de vez em quando aparecem alguns aí. E isso para mim é tudo. Queria falar agora de um assunto bem triste mesmo, que foi a morte do Luciano Bruni, né? Que foi no Réveillon lá de 94 a 95, isso. Né? Qual foi o tamanho desse impacto da perda do Luciano, de você ter que começar a dar aulas no mês seguinte, já sem ele? Ele era campeão de bicicleta, Foi. Eu era pioneiro no esporte, né? Então era bem diferente. Mas a adrenalina é a mesma? A adrenalina continua a mesma, né? Mesmo porque as pistas são diferentes também. Se tornaram mais rápidas, mais perigosas, mais ousadas, né? Então a emoção sempre tem.